último encontro, muito guerreira, chegando até aqui. Gente, eu não sei nem por onde começar. Vocês... Não sei nem o que falar, nem o que dizer. Ah, menina. Nem eu. Então, vai, o capítulo 8 ele vai fazer os ressurgimentos, as sobrevivências e ressurgimentos. Aí o que eu senti é que ele mostra que ainda nos anos 50 rolam umas coisas bizarras nos interiores da vida, em que mulheres ainda são perseguidas por questões muito parecidas com o que ele tinha mencionado antes nos capítulos de Inquisição e tal. Não sei se vocês sentiram isso também, mas para mim foi tipo, mostrou vários exemplos de casos muito específicos. Sim, eu dei até uma notada aqui quando eu estava lendo, atos de violência contra bruxas, entre aspas, são ainda mais próximos e reais dos dias de hoje do que a gente imagina, por causa dos casos que ele citou, dos exorcismos, da mina que, tipo, teoricamente ela dormia com capeta e aí bateram nela até ela morrer. Uhum. Até o caso da Annalise Michael, eu não sabia que tinha gente que achava que isso era um caso de alguma coisa relacionada à bruxaria. Acho que talvez ele tenha feito isso mais por questões de satanismo e tal, mas ela é a menina que deu origem à história do exorcismo de Emily Rose. Um mundo freak enorme sobre isso e tal. Achei meio... Eu gosto muito quando a gente vai discutir alguma coisa e aí ele traz um caso muito pontual para, sabe, argumentar e tal. Ele faz muito isso e eu não gosto não, mas enfim, é isso mesmo, ele traz esses... Assim, gente, eu sinceramente não entendi o capítulo 8, porque assim, eu vou falar o que eu achei desse capítulo. São poucas páginas, ele é Sim. muito menor em comparação aos outros. Eu acho que a tentativa dele com esse capítulo foi, tipo, fazer uma transição desse período, né, da caça às bruxas, daquela mortandade louca, de sair matando geral, para um outro tipo de período, para um outro tipo de bruxaria, né? A única coisa que eu achei interessante aqui que ele falou nesse capítulo 8 foi dos dos Hexenbanner, que foi aí que começou meio que uma transição, assim, pro tipo, tá, tem essa pessoa que ele é assim, mas é óbvio, né? É um homem. Sempre. Porque que Hexenbanners são homens, né? Não, mas eles tudo bem, porque eles manjam e eles vão, né, fazer as coisas e, assim, parece que foi a partir desses Hexenbanner também que abriu a porteira para o charlatanismo, porque nem todo Hexenbanner era real oficial. Às vezes era um cara que só queria vender coisa e empurrar coisas das pessoas, né? Mas, assim, ele tentou fazer essa transição, né, do massacre que ocorreu antes para essa coisa moderna, mas ficou muito mais muito estranho. E ficou muito ruim. Ficou assim, tipo, ele saiu de uma coisa que era uma violência brutal e total, e, tipo, né, um genocídio em massa, assim, um genofeminicídio em massa, né, de geral, para uma coisa que, tipo, meio que sobreviveu aqui, um homem aqui ia colar, era um exorcista, etc e tal, mas... e foi muito bizarro, porque, assim, as fotos que tem nesse capítulo, ele ficava mesclando com fotos de bruxaria que é moderna mesmo, né? Então, assim, ele tentou fazer uma transição, mas eu acho que ficou muito cagado, assim. Tipo, esse capítulo não precisava ter existido, ele podia ser ou só o 8 ou só o 9. Ele ficou muito despropositado. Tanto que quando ele acabou, eu fiquei assim, ué, acabou já o capítulo? Eu até olhei se eu tava lendo errado, assim, sabe? Eu senti também que teve um momento que ele tentou dar um disclaimer na página 173, que ele vira e fala assim: feitiçaria, satanismo e magia cerimonial são temas periféricos nesse livro e são tratados sucintamente. Nosso principal interesse residirá no cada vez mais visível e significado surgimento neopagão. Eu acho que ele deu um disclaimer também aqui de tentar dar uma afastada de, tipo assim, eu não estou vendo isso aqui com olhos de quem está no meio, eu estou vendo isso aqui com olhos de quem está só observando e estudando para poder falar sobre o assunto, porque ele não se aprofunda realmente em nada depois, né? Ele, inclusive, manda muito mal. Assim,
sem querer desmerecer os acadêmicos, já desmerecendo, ele é acadêmico demais, cara. Demais, demais. Militantemente Se você não vai acadêmico. falar de feitiçaria, satanismo e magia cerimonial, por que você tá fazendo um livro de história da bruxaria? Tipo, foi isso que eu perguntei, assim, na hora que eu li isso, sabe? Mas Ele tenta, mas eu não sei se ele consegue. Eu tenho dificuldade aqui. Não, eu acho que o que mais me deixa puta é que ele não se posiciona. Ele é escorregadio. Ele não fala, tipo, ele não dá para ver ele. O que dá para ver é que ele fez uma pesquisa que é calçada na realidade, que tem documentação, que está muito bem executada, mas, filho da puta, o que você acha dessa porra? Quando você vai falar? Ele não fala. Em um momento ele fala que é uma fantasia, em outro momento ele fala que pode ter acontecido mesmo, e no final do 8º capítulo ele fala, a última frase dele é exatamente essa, né? Ele falou das caças bruxas e tal, e aí ele escreve assim, e se a longa tradição está agora chegando ao fim, não há por que lamentá-lo. Você escreve um livro inteiro de bruxaria para ser contra a bruxaria? Tipo, qual que é o seu ponto, meu amigo? Até agora, a gente está na porra do 8º capítulo. A gente está indo para o final do livro. A gente ainda não sabe o que você pensa. sim. A gente não sabe. Um pouquinho. Isso me faz ter ranço dele. Um pouquinho do que ele pensa, eu acho que ele fala no capítulo 9, né? Que é quando ele começa a meter o pau em todo mundo. Porque tem esse cara aqui que fala disso, mas ele é um bosta. Esse aqui escreve um livreco. Esse daqui, não sei o quê. Eu acho que ele só não suporta a galera. E é muito, não sei, contraditório a forma como ele fala, porque ao mesmo tempo que ele mete o pau nessas pessoas, ele vira e fala, não, porque elas não tinham ferramenta suficiente na época, era muito comum a gente ver, sentir falta disso e daquilo nas coisas que as pessoas da época produziam, mas ele escreve livrecos, e aí é meio contraditório a forma como ele fala também. Sim. É bizarro porque ele mete o pau em todo mundo, como sempre ele mete mais o pau na Murray. Ele chega e fala, nossa, as ideias da Murray eram constrangedoras. Mas aí sempre ele vira e fala, mas ainda assim foi muito importante para construir o que é a bruxaria moderna. É inacreditável. Acho que a gente pode deixar o capítulo 8, que o capítulo 8 é isso aí, exatamente o que a Dora falou, e ir para os pontos do capítulo 9, para falar muito mal desse autor, porque hoje eu estou desgostosa com esse capítulo 9. Quero ver o circo pegar fogo. Não, para vocês terem uma ideia, quando a gente terminou a semana passada, eu olhei assim pro livro e eu peguei e falei, gente, elas, né, vão querer acabar com isso logo, a gente vai ler logo o 8, 9, 10 e 11 para acabar. Aí você falou, não, vai ser o 8 e o 9. Eu falei, ai, gente, sério? Terminar logo a gente deveria ter feito isso, né? Porque assim, eu falei, sofrimento. Cara, total. Não é sempre que eu leio um livro de bruxaria e eu fico tão puta, porque geralmente os livros de bruxaria que eu não concordo ainda assim são feitos por pessoas que praticam. Então é quase como se você ficar explicando umas coisas muito assim que pra gente não... A gente já entendeu isso. Isso não faz sentido. E a pessoa fica lá, masturbando aquela ideia ridícula dele, sabe? Isso me incomoda muito, assim. Mas, beleza. Vamos passar, então, pra gente falar mal? Porque a gente tá precisando. Vai ser uma terapia coletiva esse encontro hoje. Porque a gente tá necessitado. Mas uma das coisas que eu queria falar é que ele vai falar sobre a bruxaria neopagã e as origens. No capítulo 9 inteiro. E a bruxaria neopagã, o contexto dessa bruxaria neopagã é que ela é entendida como uma religião. Isso é uma primeira coisa que eu queria pontuar, pelo menos do meu ponto de vista. Esse é um dos problemas a respeito das coisas que a gente vai ver daqui para frente. É entender a bruxaria, querer encaixar a bruxaria numa religião. Eu acho que esse é um dos problemas que ele tem, muito forte. Porque ele é um cara católico e ele tá vendo a religião a partir desse ponto de vista, além dele ser academicista, né? E aí ele quer encaixar a bruxaria dessa forma. Então ele fica muito indignado com o fato de que não tem provas e que não tem, que as pessoas trazem informações sem provas, sem registros. E a bruxaria não é sobre isso, nunca foi sobre isso, né? Sim. Como você se sente?
Eu me sinto da mesma forma. Eu estava até falando hoje, antes, com vocês, com a Carol e com a Bibs, que existem algumas lacunas que ele deixa, porque ele não dá muita explicação sobre algumas coisas. E aí eu estou fazendo parte de um curso, né, algumas aulas sobre história da bruxaria, que a moça tem uma visão um pouco mais marxista e mais voltada para os corpos das mulheres dentro da bruxaria, de como que a caça às bruxas foi um movimento que refletiu muito uma necessidade, bem entre aspas, de dominar os corpos das mulheres e de ter controle sobre eles e, tipo assim, você está errada. Ponto final. A gente tem que tirar o poder de vocês de alguma forma. E aí, a moça que está dando as aulas, ela fala que dentro desse momento em que as pessoas não conseguiam separar muito o que era místico e o que era não místico, não tem como a gente colocar uma religião da forma como a gente enxerga a religião hoje em dia. Porque a religião hoje em dia é uma coisa completamente diferente. Antes as coisas elas eram muito... fazia parte do dia a dia. Era uma coisa que as pessoas acreditavam, que estava na rotina delas. Elas não tinham explicação e colocaram explicação mesmo. Tem o deus do fogo, a deusa disso, da lua, do sol, de não sei o quê. E é isso que acontece mesmo e faz parte da nossa vida, e é isso. Não é como se eles tivessem uma religião da forma como a gente entende religião hoje em dia, institucionalizada. É uma coisa completamente diferente. E eu acho que martelar a bruxaria para poder enfiar ela dentro de uma religião, só se você está dentro de um lugar onde você enxerga a bruxaria como, por exemplo, o Wicca, que é uma coisa que é muito presente no livro, desde o início, desde a introdução, que realmente a Wicca ela se encaixa como uma coisa religiosa, como um espaço religioso. Mas não quer dizer que toda bruxaria que a gente tem hoje, assim, entra dentro da religião, da caixinha da religião. Às vezes não. Sim, eu concordo, assim, totalmente. Tanto que uma das coisas que eu estava pensando durante a leitura era, eu consigo entender, separar o que a gente está discutindo da automagia, por exemplo, porque a gente está falando de um tipo específico de prática e um tipo específico de perseguição, enquanto na automagia eu acho que eles são mais... herdeiros do John Dee, sabe? Eu acho que eles trazem essa herança dele, então por isso talvez separar nesses contextos para mostrar essas diferenças faz sentido, mas não de tirar totalmente essa prática que foi fundamental para existir a Wicca, inclusive, da discussão. Isso é uma coisa que eu não gostei. Mas eu consigo entender se a gente faz essa separação, mas ainda assim, ele faz a separação, mas quer considerar como se fosse uma religião, né? Para mim isso não faz sentido, assim. Eu consigo entender como era necessário para a época, porque querendo ou não, era um momento que se estava rompendo com o cristianismo. Tipo, o negócio era necessariamente, se você fizesse, você ia ser preso na Inglaterra, e eles estavam fazendo mesmo assim, né? Então estava rompendo necessariamente com o cristianismo. Então eu consigo entender que naquela época era necessário usar os termos e os dogmas que são esperados de uma religião para estruturar a prática. Eu consigo passar esse pano, mas eu não acho que isso faz sentido para agora, sabe? Para nossa modernidade, entende? Ele ia pegar a bruxaria e ia medir de acordo com a régua que ele tinha e que ele conhece, que é o catolicismo. Ele é católico, né? Então, se tem algo que é parecido com uma religião aqui, então eu vou colocar nesse quadradinho aqui que eu considero que é o correto dentro de uma estrutura de religião, né? E o que me deixou muito puta nesse capítulo 9 é que ele, absolutamente todas as pessoas que ele citou, todas, sem exceção, né? Ele falava que todo o trabalho dessas pessoas não estava baseado na realidade.
Eu gostaria de perguntar para esse senhor se ele tem documentação, tipo assim, histórica de que o cristianismo é uma coisa, tipo, absolutamente real. Eu quero que ele me comprove cientificamente que Jesus morreu e voltou e foi embora para os ETs abduziram Jesus, entendeu? Eu quero que ele me Sim. prove isso. Porque se ele está fazendo tanta questão, assim, de que a bruxaria seja uma coisa, né, real, e que todo mundo que escreve sobre isso é um charlatão e um falsário, e só ele tem a verdade absoluta, então, né, por que, que ele não fala? Por que, por que, que ele está fazendo isso da religião dos outros? Por que ele não faz isso com a dele? Por que, que ele está vendo meter o bedelho, né, onde, para falar que é uma farsa? Do que ele tem medo? Do que você não tem medo? Para ter que escrever um livro inteiro citando outras pessoas, chamando as pessoas de falsas, de charlatãs. Ele deixa assim, ele escreveu um livro para deixar o recalque dele à mostra, porque é isso que ele faz, ele é um recalcado. Eu acho que ele morre de vontade de fazer bruxaria, de coisas desse tipo, e ele não tem coragem. Ele é um recalcado. Aí ele pega e mete o pau no Michelet, mete o pau no Júlio Michelet, chama o Michelet de comunista, de anticatólico, de não sei o quê, né? É muito recalque, assim, né? É muito absurdo. É muito absurdo. Porque tem uma hora que ele fala, as ideias da Murray, já no começo desse século, caíram em descrédito. E ele não explica como, não explica quem descreditou, não explica por quê, só fala isso e segue. Tô falando, então é isso. E ele é especialmente cruel com a Murray, nós sabemos muito bem por quê, né? Sim. Com os outros autores, ele é muito elegante, ele fala que não, porque é um trabalho, não sei o quê, mas esse trabalho não está calçado na realidade, entendeu? É um discurso muito, né, de igual para igual. Com a Murray, ele é particularmente escroto, né? Sim. Sim. Curioso, será, né? Por acaso, ele é escroto. Tem uma coisa também que eu achei, não sei se interessante é a palavra certa, mas eu fiquei assim, que ele usa para poder tirar o crédito das pessoas que falam, que escrevem sobre bruxaria, que é o fato delas estarem vivendo o momento do romantismo e do momento do romantismo ser aquela coisa de tipo assim, vamos resgatar a Idade Média e tal, que ele até vira e fala que os românticos percebiam que o racionalismo era hostil, tá? Tipo, na primeira página do capítulo 9. Sim. E aí ele pega esse ponto do romantismo e das pessoas que faziam parte desse movimento e fala assim, tira o crédito delas, fala, porque elas, aquela coisa assim, eles romantizaram, basicamente, né? Eles romantizaram a Idade Média e tiraram tudo aquilo né, deles e simplesmente acharam que era tudo ótimo, que era tudo lindo dessa forma, que era uma religião antiga, e aí falaram que isso era verdade, mas não tem provas e não sei o quê, porque eles eram românticos, porque eles eram romantistas, nem sei como é que fala a palavra. Não, e ele ainda fala assim, o homem do século XIX descobriu-se abandonado em um mundo materialista e monótono. Tipo, a galera tava meio entediada, então, putz, acho que eu tô afim de gostar de bruxaria, porque eu estou muito entediada porque o mundo é monótono. Isso não faz o menor sentido para mim, isso não faz sentido principalmente porque na hora que eu li essa parte aqui, que é o que a Lara tava falando, eu pensei muito em umas coisas que acontecem ainda hoje no Twitter, principalmente. Beleza, é o Twitter, né? A gente sabe como o Twitter funciona, mas tem um certo camarada aí, que eu não vou falar o nome dele, porque eu sou obrigada, que ele fez um tweet há uns meses atrás, falando assim, que a astrologia, ela é... Como que ele usou? Ele é pseudociência. Ele falou, a astrologia é pseudociência, e uma pessoa que acredita em astrologia não acredita no método científico, portanto, não acredita na ciência. E aí, assim, a gente olha esse tipo de coisa, a gente dá aquela respirada funda, a gente não responde, porque a gente não engaja esse tipo de fala no Twitter, porque não sou obrigada também. Mas eu achei importante trazer isso agora olhando esse texto aqui, porque quando ele fala isso, eu sinto que
às vezes ele se perde um pouco naquilo que é científico e aquilo que a ciência não consegue descrever, porque não se trata de método científico, nem tudo nessa vida se trata de método científico, tem coisas que são outros lugares, que estão em outros âmbitos, são outras coisas, e tá tudo bem, é questão simbólica, é cultural, é outra coisa, a gente não precisa que tudo esteja dentro do método científico, pelo amor de Deus, sabe? Isso não significa que eu não acredito na ciência, isso é importante dizer, porque parece que as pessoas esquecem disso, e esse cara parece esquecer, ainda assim, estando na academia, isso me deixa tão irritada. Existem ciências diferentes, né? Não é só a ciência da matemática, do 2 mais 2 é igual a 4. Existe uma ciência também que você leva em consideração as questões sociais das pessoas que elas viviam e que elas acreditavam na época. Você não vai desmerecer o ser humano que estava vivendo ali naquele momento só porque ele acreditava em X, Y coisa, fazia parte dele, fazia parte do cotidiano. E quando ele vira e fala do homem do século XIX, desse pedacinho que você falou, Carol, tudo bem, era uma das coisas que realmente descreviam as pessoas que faziam parte desse movimento do romantismo do século XIX. Mas não quer dizer que de tudo que isso, todo esse movimento, tudo isso que aconteceu, esse resgate da Idade Média e tal, é como se ele estivesse reforçando aquilo do Renascimento, que é tipo assim, Idade das Trevas. Sim, as pessoas da Idade das Trevas, elas estavam pararam de evoluir, e não sei o que... E aí a gente entra de novo naquela discussão de tirar a responsabilidade das pessoas que estavam na Idade Média, que viveram as caças bruxas, do que elas fizeram. Porque elas não eram evoluídas o suficiente. Evolução é uma palavra muito complicada, porque você hierarquiza as coisas. E é uma coisa assim, né? Sim. Complicado. É isso, assim, esse tipo de fala parte de um como se a pessoa estivesse num grau maior, né? Ela se sente superior de conhecimento, de visão de mundo, então eu consigo olhar para o outro e falar, ai, tadinho, né? Não sabia de nada, tão ignorante, sendo que isso não faz o menor sentido, né? E só mais uma coisa, ainda sobre aquela questão do simbolismo, né, vou citar aqui o Mundo Freak de novo. O Mundo Freak fez um episódio, acho que é A Culpa das Estrelas, alguma coisa do gênero, mas é com a Marília Moscovici, e ela estuda muito a respeito disso, e ela falou muito a respeito de toda essa questão simbólica e como isso é necessário ao ser humano, e como isso é inerente ao ser humano, e tudo bem não fazer parte do método científico, ainda assim, ok, você acreditar em astrologia, ou então você entender os símbolos por trás enfim, de todas essas coisas que não são necessariamente tão preto no branco, entende? E é isso. Sobre essa parte do simbolismo, é isso que eu queria dizer, de registrado, que eu acho importante. Sem contar também que quando a gente fala dessa questão de coisas relacionadas ao simbólico e astrologia, pode ser que tenha sido uma invenção muito louca, que não tinha nada a ver na época, mas que as pessoas elas realmente acreditam. Então, criou um rolê inteiro em volta do que é a astrologia. A astrologia é uma coisa muito grande hoje em dia, né? Por muitos anos. Então, só o fato das pessoas acreditarem, de levarem a astrologia a um lugar muito, assim, grande, de novo, já é uma coisa que você tem que considerar. Tipo, caralho, é uma egrégora, sabe? É uma coisa que as pessoas realmente acreditam, e não é porque não é cientificamente provado que não tem que tem que ser desconsiderada 100%. É que não tem a sua própria importância, né? Exatamente. Ninguém tá falando aqui que não é para contratar a Dora porque a Dora é de peixe, sabe? Tipo, você não tem que ninguém tá falando isso. O que a gente tá dizendo é que existe uma importância por trás dessas questões que não pode ser desconsiderada. E eu acho que ele desconsidera isso em muitos pontos desse livro. Com certeza. É que assim, na verdade, né, bom, na época dele já meio que se fazia isso de uma forma bastante legitimada, e agora parece que a gente está elevado na enésima potência, né, que é tipo, é o que o Eric Hobsbawm falava, que a gente está na era dos extremos, porque tudo é muito extremo. Ou você acredita absolutamente na astrologia, ou você não acredita em nada. Tipo, não tem um meio termo. Ou sim, ou não. Tipo, tudo, na verdade,
a gente está inserido numa realidade em que tudo está muito extremado, né? E quem tenta manter a razoabilidade, né, a gente fica tentando ficar no meio dessa coisa de extremice, porque não rola, não dá para viver assim, né? O que me deixa muito chateada no capítulo 9 e nesse livro aqui dele, é que ele fala que ele deixa muito claro, né, que ele cita essas pessoas que são os precursores, né, o Leland, a Murray e o Grace, que estão na página 184, e ele fala, né, da jornada. É muito louco, porque ele fala da jornada dessas pessoas. Então, assim, não é como se ele não conhecesse, não soubesse da história dessas pessoas. Ele fala da jornada deles. Mas, assim, ele faz todo o percurso da jornada dessas pessoas para, no final, falar que a obra que essa pessoa escreveu, a obra que o Leland escreveu, Aradia e o Gospel of the Witches, né, embora seja utilizada, né, por uma grande base do neopaganismo e por pessoas que se denominam bruxas, não está calcado na realidade, tá? É falso. E aí tem uma parte que está quase lá no final do livro, depois eu vou ver porque eu ainda não achei aqui, mas tem alguém deve ter dado nos dedos dele em algum momento e deve ter virado para ele e falado assim, e daí que é falso? E daí? Qual a diferença? Né? Se as pessoas utilizaram essa história, se baseiam nessa história para criar um movimento, para criar uma contracultura, e o que elas fazem sobrevive, funciona, e é propagado, e é celebrado, qual é o problema? Na verdade, assim, o grande problema dele é o problema de todo homem, né, cis, hétero, etc., né? Que é que ele está sendo enganado o tempo inteiro. Não, eu fui enganado. Não, porque eu estou sendo passado para trás, estão me enganando, e pipipi, pipipi. Meu amigo, ninguém se importa com você, querido. Ninguém te chamou aqui, você está vindo aqui porque você quer. Você está falando de astrologia, meu querido, porque você quer. Ninguém está falando de astrologia com você. Você que foi atrás, gato. Não enche o saco. Né? Então, assim, aí a gente fala isso, miséria, mal amada, mal comida, aquela coisa toda, né? Que às vezes eu tenho. Mas, enfim, cara, eu não sei o que ele quer. E, novamente, eu falo o que eu falei anteriormente. Ele ainda não, ele não se posicionou, né? Ele fala da vida dessas pessoas, ele fala do trabalho dessas pessoas, da história, para, ao fim e ao cabo, dizer que aquilo não é real, é falso, não é comprovado, não tem documentação. E daí, meu amigo, você pratica essa merda? Você faz um feitiço? Você fez alguma coisa? Você risca o chão? Você acende fogueira? Cala a tua boca, meu filho. Você tá fazendo aqui? Você vai comer tua hóstia. Todo domingo, mano. Falando do corpo de Cristo, quer nem falar. Velho. É isso. Não enche o saco. Vai comer tua hóstia. Vai lá lamber as feridas de Jesus. Ninguém vai te encher o saco por causa disso. A gente vai ficar aqui fazendo nossas macumba. Você não entende de macumba. Vai fazer sua macumba cristã lá. Seu necromantismo cristão, entendeu? Beleza. Deixa eu aqui fazendo minha. Não vem meter o bedelho onde você não sabe. E daí que é falso, é problema meu. Né? Tipo, eu estaria te enganando, né? Se, por exemplo, se eu fizesse alguma coisa para você, ou um trabalho para você, ou qualquer coisa, né? Beleza. Mas você está indo atrás, você está escrevendo um livro de bruxaria. Como que foi atrás disso aqui? Né? E é muito louco, porque é uma desconsideração total pelo histórico das pessoas. Né? Se as pessoas chegaram naquele entendimento, mesmo que é uma criação delas, elas uniram os pontos, era o nível de consciência que elas conseguiram estar naquele momento, e elas criaram aquilo, e as pessoas viram valor naquilo, e criaram uma egrégora em torno daquilo. Você não consegue fazer isso, você é um medíocre. Você é um medíocre, você nunca vai criar um culto em torno de você. Você é chato pra caralho. Insuportável. 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 E o problema... Você é invejoso. Você é invejoso, você é covarde, você é medíocre, você é recalcado e você escreve um livro inteiro para mostrar o seu recalque. Sorry, se você vive nesse mundo
insípido que você vive. A gente está aqui fazendo coisa, né? O Leland criou uma puta obra. A Murray inventou coisas. Você está aqui reclamando da vida deles. Por quê? Porque você é um zero esquerda, meu filho. Eu tô muito puta. Parei de falar, tô com ódio desse cara. É muito Registradíssimo, eu estou de acordo com a Dora, só que deixa eu Eu estou também. Que ódio que eu tô desse homem, vocês não têm noção. Eu acho incrível como eu estou sendo educada ainda. Como ele fala, tipo, não tem comprovação histórica, não sei o que lá. Eu tava lendo aquilo e me perguntei, mano, qual religião, qual crença que tem uma comprovação histórica tão documentada assim? E a hora que ele me perde completamente é a hora que ele vira e fala, ele vira e critica a obra do Leland, mó de boas, mas aí ele vira e fala, a obra do Leland não teria tido essa influência, sendo toda errada assim, se não fosse pela credibilidade que a Murray deu para ela. Nessa hora eu anotei, pronto. Começou. Gente, para mim, tudo começou quando ele começou a falar do Michelet. E aí tem um pedacinho do Michelet que eu escrevi aqui, Michelet Comuna, porque o Michelet era muito comunista. Cara, sim. Miga, que página que tá essa parte do Michelet? Tá no 183. É nas 83, boa. Isso. Quando ele fala dos livrecos, porque ele usa essa palavra com aspas, porque a palavra por si só já é horrorosa, né? Falar, porque o Michelet escreveu livrecos, mas ele coloca aspas, ele coloca bastante aspas. Teve um momento que eu estava lendo esse capítulo que eu comecei a circular todas as destilações de ódio do autor, porque ele coloca várias aspas nos momentos que você fica, pra que essas aspas aqui, meu amor, que você tá colocando essas aspas? E principalmente na parte que ele fala da Murray. É tipo assim, são vários ódios, vários venenos, assim, pra cima da mulher. E depois ele ainda vira e fala assim, não, mas ela foi importante, não sei o quê. É como se ele mete o pau nela. Ai, tô queimando pauta, porque ela tá mais pra frente. Não, acho que tudo bem. Eu acho que só é legal a gente dar uma atualizada para quem vai ouvir e não sabe, porque a gente tá tipo, muito puta e a gente tá certa de estar puta. Quem lê esse livro vai saber que a gente tá certa puta. Mas só pra dizer, o motivo do porquê ele tá puto com o Michelet é diferente do motivo da Murray e é anterior. O do Michelet lá na 83. Michelet argumentava que a bruxaria era uma reminiscência pagã que se transformava em um movimento de protesto generalizado quando os camponeses passaram a utilizar as suas crenças populares tradicionais no culto de divindade para desafiar e ridicularizar seus opressores. E os seus opressores eram a Igreja Católica. Basicamente, Michelet não acreditava que a Igreja Católica tinha um posicionamento justo em relação aos camponeses e que os camponeses tinham esse culto de fertilidade como uma forma de protesto contra essa opressão da Igreja Católica. E ele critica muito forte Michelet por conta disso, porque eu queria achar essa parte, eu vou ver se eu procuro aqui, enquanto vocês comentam. Porque é nessa parte que ele fala da parte da Igreja Católica mesmo. O que a Larissa ia falar é do bate-a-sopra, né? É que ele bate-a-sopra o tempo inteiro. Sim. Ele faz isso durante todo o capítulo. Sim. Com todo mundo que ele cita é um bate-a-sopra. É insuportável. Na página anterior, nesse parágrafo, que é uma continuação da outra página, ele basicamente fala que a bruxaria ela só existe para poder absolver os erros da igreja. Era disso que você estava falando, Carol? Isso, era isso mesmo, amiga. Obrigada. É na página anterior. Não obstante, dentro do espírito da época, suas ideias alcançaram suficiente aceitação para construir um desafio à visão liberal sobre a culpabilidade da Igreja Católica. Que ele está falando ainda do Jack e do Mon, que são as duas outras pessoas que ele passa bem rapidinho. Ele mete um pau, mas ele mete um pau assim, meio de leves nos dois. Não é igual com o Michelet. Sim, ele obviamente detesta o Michelet, ele chama de livreco, como você falou, né? Ele tem tipo 2 páginas aqui falando mal do cara e tal, mas basicamente a ideia dele era uma ideia mais progressista no sentido de que opressora mesmo, anti-opressora e etc. Mas é exatamente essa parte. Obrigada, amiga. Por nada. Eu anotei essa parte também, porque eu também achei interessante, porque o que ele fala dos 2 outros autores é que eles levantam essa questão
para isentar a igreja, é isso, né? Para isentar a igreja da culpa que elas teve. Tipo assim, não, gente, que isso? Bruxaria existiu sim, mas é por isso que a igreja fez aquilo. E tipo assim, ela teve que matou muita gente, foi horroroso, nossa, que bad, mas tiveram bruxas de verdade, existiam de verdade, e por isso que eles tomaram essa atitude. Foi tipo isso, passando um pano para a Igreja Católica por todo o rolê que eles fizeram. Sim. Depois disso também ele fala que o Michel ele foi o primeiro a propor esse tema fundamental do movimento da bruxaria moderna, que é a noção de que a bruxaria medieval era uma persistência da religião pagã antiga e perseguida pelo cristianismo. Aí aqui que a gente tem, depois disso aqui que ele vai começar a falar sobre o Leland, que é o autor do Aradia, o Evangelho das Bruxas, porque é aí que ele entra, é aí que ele tem a conexão com a Murray e com os demais, que é entender a bruxaria como um revival de uma religião que não se sabia que existia, mas que estava lá resistindo contra a Igreja Católica. E aí eu já ouvi, vamos cortar para 2021, eu já ouvi muita gente discutindo a respeito disso, porque critica-se muito a Wicca por falar que é a herdeira de uma religião, da primeira religião, a religião mais antiga e etc. E aí dá para a gente fazer muitas críticas em relação a isso na Wicca, mas por outro lado tem algumas coisas que para mim faz muito sentido. Por exemplo, teve uns anos atrás, eu fiz como que é o nome disso? Uma matéria que você faz na faculdade, que não é necessariamente obrigatória. Eletiva? Isso, eu fiz uma eletiva sobre a arqueologia da Grécia Antiga, e aí teve uma matéria especificamente que a gente estava falando a respeito da parte mais religiosa, das práticas religiosas daquela época. E uma das coisas que muito se fazia era feitiço. Tem um nome específico para isso, mas para os fins de discutir aqui não tem necessidade de pesquisar, mas é como se fossem umas tabletas assim, desse tamanho, que as pessoas escreviam o que elas queriam que aconteciam, provavelmente contra o seu vizinho, porque eram pessoas muito competitivas. Então, vamos supor que eu e a Bibis, a gente trabalha com a mesma coisa. Eu fazia um feitiço pedindo para que espíritos vingativos fossem contra a Bibis para permitir que eu prosperasse mais do que ela. Era muito comum ter esse tipo de prática. Prática essa que é muito semelhante à feitiçaria e malefícios que ele cita aqui nesse livro. Então, esse tipo de prática da antiguidade, algumas pessoas entendem que a gente está fazendo hoje algo que já era feito muito anteriormente do cristianismo querer pensar em nascer. E aí eu acho que, de certa forma, faz sentido, mas eu entendo que tem muita gente que não concorda e, enfim, aí eu acho que é uma discussão saudável até, não sei o que vocês acham. Eu concordo com você. E eu acho que eu não tenho paciência para esse homem, gente. É difícil ter paciência mesmo, porque aí é a parte que ele começa a meter o pau na ideia de que... Eu vou explicar também. O lance da Aradia é a ideia de que existia uma deusa primordial, antes mesmo de existir um deus, ela que deu a luz a tudo. E a Aradia era filha dessa deusa, que eles vão chamar de Diana. Eu não entendi se é a mesma Diana que a gente conhece, mas enfim, é como eles chamam ela. E aí essa Aradia, ela vem para a Terra e ela é a primeira bruxa, ela que dá origem à prática da bruxaria. Eu não gostei do texto da Doreen Valiente aqui, porque não faz é aquilo que eu falei, eu estava conversando com a Bibis aí só para passar. Eu não acho que faz sentido você negar algo usando o contexto daquilo. Eu não acho que faz sentido. Então, para mim, não fez sentido o contexto que ele traz aqui na 186 da Doreen Valiente, falando que ela é gerada por Lúcifer, então ela vem para cá como a primeira bruxa e ela traz essa prática para colocar as pessoas contra o cristianismo, para que elas se mantenham contra o cristianismo. Eu acho que isso não faz muito sentido, mas é meio que dentro desse contexto que ele está criticando a Aradia. Criticando... Eu acho muito curioso que rola um sincretismo, né? Ele fala, tipo, a Aradia, tipo, falam que era o culto à deusa Diana, que era a deusa romana da floresta, do parto, etc. E aí a deusa Diana tem uma filha com Lúcifer, que é um negócio da religião cristã, que vira
será a Exatamente. primeira bruxa. Isso pra mim não faz o menor sentido, assim. Isso quem fala foi a Doreen, na realidade, né? E depois eu vou até dar uma olhada onde que ela fala isso, deve ser algum livro específico dela e tal. Mas até então tudo bem, isso aí é discussão entre a gente que pratica, entendeu? Tá tudo certo, isso aqui a gente pode discutir. Mas o ponto é que ele critica muito fortemente essa ideia de que existia uma prática anterior de bruxaria. Eu acho que já existia prática sim, só não era chamada de bruxa, porque aí eu acho que o termo bruxa é cunhado mesmo por conta da Inquisição. Sim. E eu acho também que era uma coisa que era normal, igual você falou, tô incomodada aqui com o meu vizinho, que tem o mesmo rolê que o meu, vou fazer um feitiço contra ele. Era uma coisa que era natural de você pensar e de você ir contra. Eu citei o lance do feitiço, porque as tabletas elas foram encontradas, né? Elas foram encontradas, então tem essas tabletas, a gente tipo, tem as provas que ele tanto quer, né? Que isso existiu eventualmente, mas ainda assim não parece ser o suficiente para ele, né? Porque aí ele lá na 187 ele fala que a pesquisa do Leland era deploravelmente deficiente, porque a pesquisa porque ele coloca entre aspas a sim. pesquisa. Ai, gente, eu fico para morrer. E ao mesmo tempo que ele coloca pesquisa, ele coloca entre parênteses, embora bastante normais em sua época. Mas, gente, se era normal na época, o que você está falando? Que era uma pesquisa, o cara fez o que ele tinha na mão dele para fazer, a ferramenta que ele tinha para poder usar para fazer a pesquisa dele. Pelo amor de Deus, vai ficar caindo em cima dele por causa disso, e depois ainda vai cair em cima dele, porque a tal qual que é o nome? Madalena? Madalena era a mulher que ele cigana, pensou, né? Que era cigana. Porque a Madalena entregou coisas, aspas, aspas, aspas. Ele duvida até do que a Madalena entregou para ele como conteúdo para ser a base do que ele vai escrever, o Aradia. Sim. É muito falta de... eu acho que ele bota ele não acredita porque ela meio que transcreve tradições orais do povo dela, né? Sim. E ele não é o suficiente, não é o bastante. Sei lá o que ele quer, mano. Ele quer passar num cartório, tá ligado? Tipo, sei lá o que ele quer. E ele também tira a credibilidade da Madalena por ela ser uma quiromante. Ela lia mãos. Tem até um momento que ele fala que ela era perita em ler o futuro, entre aspas, de novo, porque eu comecei a circular todas as aspas que ele coloca de raiva que eu fiquei. E ele tira a credibilidade dela simplesmente pelo fato dela ser quiromante e ler o futuro. Tudo bem, se você é uma pessoa que não acredita que existe a possibilidade de você ler o futuro de outra pessoa, pelo menos você tem que aceitar que pessoas dessa época, elas tinham a inteligência e o discernimento de entender a história do que o consulente, né? Aí eu vou colocar aspas aqui. A pessoa que está do outro lado passou para ela e aí ela faz uma avaliação de tudo que aconteceu e passa de volta para a pessoa. Porque é igual quando a gente fala de ler tarô. Ler tarô não é simplesmente uma luz que desce em você e um anjo toca o seu ombro e de repente você sabe o que a outra pessoa tem que ficar sabendo. Não é assim. Existe todo um estudo, existe todo um simbolismo que a gente vê nas cartas, que a gente entende o que está ali para você passar pela outra pessoa. Também pode ser considerado como conhecimento. Não é simplesmente uma intuição de um anjo que desce do céu ou da cigana que encosta, não sei o quê. Tudo bem, vai que a cigana encosta. Acontece. A cigana pode encostar para poder ler as cartas também. Mas não é só isso. Não é só sobre isso. E aí eu acho que é falta de respeito do nosso querido aqui, de virar e falar assim, porque a Madalena lia o futuro, entre aspas, e aí como se ela fosse charlatã, já tivesse essa alma de charlatã, e aí, por trabalhar por muito tempo com o Leland, ela, é isso que ele quer? Vou escrever aqui qualquer coisa, vou passar para ele, e aí ele critica isso e critica o fato do Aradia ter sido escrito baseado no que a Madalena passou para ele. Muitas faltas de respeito, muitas coisas assim que ele passa por cima.
Eu não sei até que ponto também é muito complicado, porque, mano, tudo que a gente viu até aqui, né, como que ele é. Eu não vou conseguir ler isso daqui e não vou pensar, pô, mano, o cara obviamente tá descreditando a mina, porque primeiro é uma mulher, segundo porque ela é cigana. Certeza. Tipo, absoluta que é isso, sabe? Eu não consigo não relacionar as duas coisas, porque ele é essa pessoa, né? Inclusive é assim que ele se comporta com a Murray também. Ele basicamente diz que ela é quiromante, então ela é boa em enganar pessoas. E de Sim. novo ele coloca o Leland na posição de, coitadinho, foi enganado pela mulher que passou os conhecimentos do jeito que ele queria ouvir, como ele queria ouvir. Então, tipo, o Leland estava lá só de trouxa, né? Porque foi enganado pela moça, aí depois só as ideias erradas dele só ganhou credibilidade por causa da Murray, outra mulher, porque ela deu credibilidade para ele. Então, tipo, o Leland tá lá, não fez nada. Sim, exatamente. E é isso, assim, aí depois ele vai falar sobre aí agora ele vai falar sobre a Murray, aí agora a gente também tem muitas coisas. Porque ele já tinha feito isso antes, né? Ele já tinha, em outro capítulo, há uns 3 encontros atrás, ele já tinha falado super mal dela. Mas agora ele tá falando mal dela também por conta dessa eu entendi que é necessariamente por conta da ideia de que a Murray acredita, assim como Michelet, que a bruxaria ela é herdeira de uma religião anterior, assim. Eu acho interessante que ele fala que a Murray foi atrás dos registros de julgamento da Inquisição para basear essa ideia dela. Mas aí ele simplesmente descredita toda a pesquisa que ela fez porque ele acha que não é válido isso. De que é um retrato de uma religião. Tipo, porra, a moça foi pesquisar as coisas, ela não tirou do cu essa ideia. Sim. Ele fala muito mal dela, cara. 190, 191, assim, é bem escroto mesmo, assim, o jeito que ela, enfim, que ele tá da Murray, né, cara? E a pesquisa da Murray necessariamente é o que fundamenta, abre caminho aí pro que o Gerald Gardner vai fazer, né? Sim. Pouco se fala disso também, né, cara? Porque eu entendo que o Gerald Gardner usou muita coisa ele realmente usou muita coisa do... Como que é o nome dele? Do Crowley. Ele usa muita coisa da Golden Dawn. Ele era da OTO também, então ele né, tem muita... Mas, assim, para quem foi o Wicca, para quem é o Wicca, e lê qualquer coisa da Murray, sabe que isso é o fundamental, assim. A Aradia é o fundamental. É a coisa que você tem que ler quando você entra na Wicca. Pelo menos era assim na minha época, né? Não sei como tá agora. Mas quando ele começou a falar do Gardner, quando eu vi que ele ia começar a falar do Gardner, aí eu peguei e falei, cara, agora talvez o discurso mude um pouquinho. Talvez, como o Gardner, fundador da porra toda, o negócio, não sei o quê, talvez ele não fale tão mal assim do Gardner. Ele falou mal do Gardner também, olhou pro Gardner, pegou... Tem uma página, né, que é tipo, tá lá, o pai da bruxaria moderna, ok. Mas, assim, tem a página 200, ele tá claramente questionando absolutamente tudo do Gardner, né? Ali no segundo parágrafo, ele fala assim, né? Tarará, tarará, e uma segunda questão é inseparável da primeira. Haveria, ainda na Inglaterra, em 1939, um coven de bruxas remanescente que fosse, de fato, a sobrevivência de ensinamentos muito mais antigos? Ou será que o Gardner encontrou alguma outra coisa que ele, então, enfeitou? Ou ele não encontrou coisa alguma e inventou a história inteira? Meu amigo, sabe assim, extremamente cético, né? E assim, mesmo assim, é muito surreal, cara, né? Porque ele fica cético, e aí rola dele falar do tal do Aidan Kelly, que, né, foi, se não me engano, o Aidan Kelly era tipo um discípulo, ou estudava o Gardner, alguma coisa assim. E parece que foi nesse rolê que ele começou a ler essas coisas do Aidan Kelly, que estava assim, na página 202, está lá escrito, né? Ele diz que a origem recente da Wicca e seu status de invenção erudita são irrelevantes e não constituem absoluto o que realmente importa.
Para Kelly, muitas das grandes religiões mundiais foram essencialmente inventadas por seus fundadores, que se demonstravam tipicamente relutantes em admitir esse fato, que é o que a gente estava falando lá no começo. Sim. Né? Você está falando, ai, nossa, a bruxaria foi inventada, a bruxaria foi inventada. É, meu amigo, o catolicismo também foi inventado. Não sei se você está ligado nisso, mas foi, né? E assim, uma palavra que ele usa que me deixa muito, né, injuriada, que ele usou tanto para falar do Kelly quanto para falar dos outros, todos os outros autores, né, que são as bases, assim, né? Ele usa a palavra revisionismo. Uhum. Revisionismo é uma palavra muito grave, cara. Né? Porque, assim, literalmente está falando que aquelas pessoas estão mentindo, estão modificando a história, que não é aquilo, entendeu? E ele fica muito pistola com o Aidan Kelly, porque, né, ele vê, né, para o Aidan Kelly que a historicidade não é importante. Mas também você fala isso com o historiador vai ficar pistola. Né? Você fala, a historicidade não é importante, não é relevante nesse caso. Né? Então, assim, é muito surreal, né? Porque ele passa o tempo inteiro tentando deslegitimar o trabalho dos outros, né? Sim. Mas, assim, se ele... Ok, vamos lá. Ele quer deslegitimar o trabalho da Murray, quer deslegitimar o trabalho de todo mundo. O que você me oferece em troca? Tá, é falso? É falso, é mentira, é ruim, estamos todos sendo enganados. É horroroso isso que está acontecendo. O que você propõe? Estamos aguardando. Vai vir essa resposta ou não vai vir? Não vai vir? Então, beleza, eu acho que eu vou continuar com esses autores, porque eles estão me servindo. Você está aqui até agora fazendo papel de trouxa, né? Porque em nenhum momento ele fala, ele dá uma alternativa. Né? Ou ele fala de algum, tipo, não, esse autor aqui, cara, esse autor, ele foi uma pessoa que não é dessa leva de pesquisadores e ele fez uma pesquisa foda sobre bruxaria, neopaganismo, e é uma coisa boa, e é essa pessoa que eu confio. Beleza, a gente ia ver, a gente ia estar, a gente ia, né? Vamos ver o que é isso. Mas é muito frustrante porque ele parece que é uma pessoa que não quer dialogar, não. Uhum. Ele não tem interesse em dialogar. Ele tem interesse em falar que tá todo mundo errado. Sim. É muito... Ai, deu muita preguiça esse capítulo 9. Gente, misericórdia, viu? Terminar de ler ele, olha... Muito difícil, né? Foi complicado mesmo. Mas era por ele que eu mais estava esperando, assim, porque ele, pra mim, ia ser bater uma tela, assim, beleza, esse cara é um babaca do caralho, ou então, ok, acho que ele fez uma pesquisa aqui e as outras coisas só não estavam manjando antes. Pra mim, foi isso. E aí, eu não sei, né, se chegar no final vai ter um santinho da igreja, tipo, abandonem abandone a bruxaria e venham pra igreja. Ou, sei lá, não sei, né, enfim. A impressão parece que sim, né? Mas nem isso, eles posicionam. Cara, é frustrante, mano. Tem uma coisa que eu tô curiosa também, é que ele fala muito sobre o cara, sobre um Graves, lá na 194. Sim. Outro que ele meteu o pau, né? Eu achei curioso que ele falou sobre o trabalho do Graves, que não é um trabalho de história ou antropologia, mas um tour de force literário e autoconsciente. Não, e tudo para ele é excêntrico, né? O Graves é excêntrico, o Gardner é excêntrico, todo mundo excêntrico para ele, todo mundo assim, ah, nossa. Tem até uma parte que eu... Que a Murray era embaraçosa e tal, entendi. Tem até uma parte que eu separei aqui que ele fala do Graves, do livro do Graves, né? A Deusa Branca é um livro estranho, volumoso e difuso, tanto erudito como ingênuo, tanto brilhante como confuso. Mas se o próprio livro é estranho, a maneira como foi escrito é ainda mais excêntrica. E aí ele coloca um trecho aqui de uma pessoa que é meio estranho também, as coisas que essa pessoa fala. É tudo excêntrico, tudo estranho, tudo confuso, tudo não sei o quê, para desmerecer mesmo o trabalho das pessoas.
Sim, Ele não pratica, lógico que vai ser estranho. é isso. Ele não pratica. Você tá olhando de fora. Sabe o que eu acho engraçado? Ele fala da Murray, ele faz questão, quando ele vai falar dela na página ali, ó, na página 189, ele fala: Murray era antropóloga e egiptóloga, não uma historiadora medievalista. Beleza. Né? Então, assim, ele sempre quando ele vai descer a lenha no trabalho dos outros, ele fala assim: fulano era e tal, ele não era historiador. Né? Porque, tipo, como se os historiadores fossem os totais detentores da verdade e não tivessem crença e ideologia em nada, né? Fossem absolutamente imparciais. Primeiro que imparcialidade não existe. Ponto. Se ele se acha imparcial, ele já começa errado, né? Meu, ele chama a Murray de antropóloga, assim, a impressão que eu tenho, porque ele fala mal de tanta pessoa, porque a impressão que eu tenho é que quando ele fala que ela é antropóloga e egiptóloga, ele tá colocando ela em outro patamar, num patamar menor, né? Tipo, os historiadores de verdade jamais fariam uma obra dessa, sabe? Uma coisa meio assim. Mas, assim, é muito louco, porque na própria narrativa dele, enquanto ele vai construindo, é exatamente isso aí que a Larissa falou. É estranho, é esquisito, é exótico. Ele mesmo tem uma postura, cara, que é até pior que de antropólogo. Porque o antropólogo, às vezes, ele se insere na comunidade para entender profundamente como aquela comunidade funciona, né? Ele vivencia aquilo de dentro, né? Para ter um vislumbre de uma ideia do que é ser aquele povo, do que é estar ali, do que é ter aquelas práticas e aquelas vivências. Ele é um cara que está absolutamente de fora, ele não está inserido em nenhum contexto de bruxaria, ele é um acadêmico, ele faz as pesquisas dele baseado pura e simplesmente em documentação, ele coloca todos os recalques e as frustrações dele no papel, de coisa que ele não gosta e que ele não concorda, né? Que ele não acha interessante, né? E faz esses comentários descabidos de obras que são referenciadas, né? Então, assim, fica muito feio, cara. Tipo, pare que tá feio. Você tá se botando... O que você tá fazendo é constrangedor. Porque você não tá no meio... Primeiro que você não é do meio, você não tá fazendo bruxaria, você não está na bruxaria. Segundo, que você não é antropólogo, você é um historiador, e você me parece um historiador muito preguiçoso. Porque você tem documentação, mas você não tem vivência, você não conhece coisas, né? E aí, muito difícil. Muito difícil levar esse homem a sério. É muito difícil. E lá na 193, quando ele tá terminando de falar dela, ele fala assim, ele cita um cara, né? Ele fala assim: durante muitos anos, se referindo à obra da Murray, gozam de curiosa posição de uma ortodoxia aceita por todos, exceto por aqueles que se haviam tornado especialistas nesse assunto. Eu não ligo se você é historiador. Vou ser sincera aqui, eu tô cagando se o cara é historiador, cara. Eu tô cagando. A minha professora de bruxaria não é historiadora. A mulher pratica a porra da bruxaria. Entendeu? Essa é a diferença. É por isso que quando ele chega lá no final, ele tá falando sobre o Gardner ainda, e ele tá falando, nossa, porque que coisa, né, gente? A bruxaria é um negócio que é uma mistura de um monte de coisa. Ele fala isso lá no final, eu acho, do capítulo. Eu vou encontrar aqui eventualmente, mas aqui, ó, na 203, ele fala assim: a bruxaria é individualista no ponto que se torna Desculpa, a bruxaria é individualista a ponto de se tornar anárquica, sem possuir qualquer autoridade centralizada ou sequer uma definição comum do que é uma bruxa. Eu não precisava ler 203 capítulos para saber que a gente não tem isso. Sim, vocês entendem o que eu quero dizer? Precisava. Isso ele é muito mirim. Ele é muito mirim. Ele é muito básico, porque ele não nasceu em favela. Ele não risca o chão. Ele nasceu na fogueira. Quem não faz isso, cara, jamais vai sentir o que a gente sente. Desculpa, Exatamente. Você pode ler quantos livros você quiser. Você pode ler quantos documentos. Você não vai saber o que é, cara. Você não faz. Aí ele precisa escrever 203 páginas para falar o óbvio. Sim. Para falar o óbvio. Coisa que a gente já sabe, né, antes de começar a ler.
né? Exatamente. Esse livro aqui não é para prática de bruxaria, tá, gente? Para o futuro, vamos saber disso. Isso aqui não é um livro para prática de bruxaria. É isso. É um livro para passar raiva. É um livro para passar raiva e é um livro para pessoas que falam assim, nossa, eu vou fazer uma coisa da faculdade aqui diferente, que fala sobre bruxaria. A pessoa não é praticante de nada, ela pega esse livro aqui, ela vai lá e faz, ela tira um 10 e acabou, porque isso aqui não serve para você que quer ser uma bruxa, entendeu? Assim, mas é coisa que eu acho importante. É importante ler, eu acho importante. Eu gostei de ter lido. Eu acho que teve muita coisa que eu vi aqui que é um exercício essencial, eu acho. A gente conseguir ler esse tipo de coisa e não aceitar. Aquilo que a Dora fala muito, o lance dos gurus. De que não... A Dora vai saber explicar isso melhor. Você se incomodaria, Dora, de explicar o que você falou? Não, mas qual o lance do guru? Do lance de que a gente não tá mais guru? na era... Cara, isso é uma crença minha, tá? Eu acho que a gente não tá mais na era dos gurus, né? Porque, na verdade, tá e não tá, entendeu? A gente tá no finalzinho disso aí. Não dá para falar isso com certeza, porque a gente vê os influenciadores, né? E as pessoas babando ovo de influenciador. Enfim, vai ser muito difícil os gurus terminarem. Mas, assim, é uma postura minha de não acreditar mais em gurus. Assim, de ter uma pessoa e falar, nossa, essa pessoa perfeita, sem defeitos, Deus, a Deus, lá, 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 lá. Amado, você tá encarnado, você caga. Você faz bosta. Você tá encarnado, você é um ser humano. Você é feito de luz e de sombra. Não existe isso de, sou né, estrela do não sei, não, né? Então, assim, eu acho que é um exercício bom para a gente fazer esse livro, depois que a gente acabar. Claro, como tudo na vida, não dá para jogar a água com o bebê e a bacia tudo fora, né? Mas, assim, faz duas listas, né? Faz um risquinho assim, coloca motivos que são bons no livro. Por que o livro pode ser bom, por assim dizer? E no outro coloca, cara, por que esse livro é ruim? Né, de acordo com o que eu pratico, o que eu faço, o que eu já vi, o que eu conheço, etc. e tal. É bom para ter ele como referência, por exemplo, uma pessoa que nunca entrou em contato, né, é interessante, né, dá para a pessoa ler, beleza. Mas, assim, uma pessoa que já é praticante, que já leu outras coisas, que tem referências, talvez a pessoa se incomode muito com o academicismo desse homem. Assim, muito, né, porque é muito descabido as coisas que ele fala. Né? Para quem é historiador, o livro vai fazer total sentido, né? Para quem, né, tem essa vertente mais acadêmica, beleza. Mas para a gente é umas coisas assim que ele fez um esforço muito grande, mas você escreveu esse livro para falar sobre, né, a história da bruxaria, beleza. Mas eu assim, se eu fosse realmente, né, eu tô aqui xingando o homem já faz um bom tempo aqui com vocês, né? Mas se eu fosse ver esse homem na minha frente, eu ia perguntar para ele, assim, tipo, tá, mas qual é o seu posicionamento em relação a tudo isso que você escreveu? O que você acha disso? Porque, desculpa, eu li o seu livro e eu realmente não entendi. Eu realmente não entendi o propósito, né? Eu fiquei sentindo falta disso, né? Eu fiquei sentindo falta dele se mostrar. Porque, assim, na verdade, a crítica que eu tenho com a academia, eu venho da academia, né? Eu sei bem do que eu estou falando, né? Eu sei como a salsicha é feita, não é legal. Que muitos dos problemas dos trabalhos acadêmicos que é um punhado de citações, né? As citações, elas são usadas de forma X, ao bel prazer da pessoa que está escrevendo, e aí escrevendo entre muitas aspas, porque às vezes, né, não é uma escrita fluida, você não consegue enxergar a pessoa ali, você não consegue enxergar o que ela está, né, propondo. E essa é uma obra muito acadêmica. Ele referencia outras coisas, ele referencia outros autores, né? Isso que pode ser bom, assim, num ponto de partida. Por exemplo, eu não conhecia o Leland, né? Eu estudo ciganos. E ele falou, o Leland escreveu um monte de coisa de cigano. Puta, já fiquei interessada, já vou ler tudo do Leland, quero saber, né? Ele falou mal do Leland, caguei, vou ler igual. Porque eu não vou acreditar na palavra dele, só porque ele escreveu um livro. Foda-se. Né? Eu quero ir atrás desse cara, porque eu me interesso pela cultura cigana e eu preciso ter esse tipo de informação. Né? Então, assim, eu digo que o culto aos gurus tem que acabar, porque não é porque uma pessoa escreveu um livro que ela é
ou não é porque uma pessoa fez doutorado, ou tem PhD, mestrado, isso não quer dizer absolutamente nada, gente, isso é um pedaço de papel. Né? A pessoa ela tem que viver o que ela fala. Ela tem que ter vivido aquilo, cara, desculpa, né? Não adianta você ficar lá na Torre de Marfim falando 1000 anos a mesma coisa. Se você não foi lá e não enfiou a mão na terra, não se sujou, não fez coisa, desculpa. Né? Então, beleza, é seu trabalho, é a sua vida saiu assim, né? Mas não é por isso que eu vou babar ovo, não, meu amigo. Vou pegar esse livro aqui e vou ler o restante, vou ler o que ele indicou. É isso que eu senti também. Tipo, foi muito bom porque eu conheci muita coisa que eu não sabia. Tipo, igual o lance do Michelin, eu não fazia ideia. Eu não sabia de onde... Porque muita gente coloca isso na conta da Murray, mas na real foi desse cara. E eu quero entender por que ele fez isso. Então dá pra gente buscar, né? Isso é muito bom, assim. Mas de resto, assim, mano, eu acho que... É isso, ler. Não ler, né, velho? Se alguém perguntar pra mim se deveria ler, eu vou falar, cara, você tem que ler. Se você quer ler, porque é bom você ter esse hábito de ter esse exercício de criticar pessoas que são melhores do que você ou que sabem mais do que você, porque na realidade a gente sabe muita coisa. A gente não percebe isso, a gente não se dá conta do quanto a gente já sabe. O suficiente até para fazer esse tipo de relação que a gente está fazendo durante todos esses encontros, né? Esse livro e tal. Enfim, é uma Morte Sopra Eterna esse livro aqui, quando chega no final, né, já para acabar mesmo, na penúltima página, ele fala que a identidade religiosa das bruxas deve ser sentida em vez de ser especificada. E, assim, é exatamente o que a gente acabou de falar, entendeu? Ele mesmo já... Ele não faz. É algo que ele não faz, ele não sacou isso, assim. E eu acho que é uma frustração dele, né, cara? Ele tem esse interesse enorme, ele não consegue fazer essa parte que faltou tanto. Talvez seja até por isso que ele também falou daquele outro moço que eu já esqueci o nome. Ao mesmo tempo que ele critica o cara, ele fala, pô, é interessante, né? O cara sentiu uma parada forte acontecendo e ele começou a escrever as coisas a respeito da deusa branca. Foi o Grey. Que ele se... Acho que foi o tipo... Isso mesmo. O lance do Grave era isso, né? Essa era uma das coisas que ele estava falando que é nada a ver, mas ao mesmo tempo que é fascinante, que é o método dele foi basicamente entrar numa espécie de gnose e começar a escrever a respeito dessa deusa, que é como a gente entende a deusa tríplice. Eu acho que é necessário dar uma pesquisada sobre isso, porque eu acho muito estranho, eu acho muito esquisito essa ser a fonte inicial desse tipo de conversa sobre a deusa, sabe? Então, talvez, não sei. O que acontece? Mais uma vez, vou falar do curso, gente, porque é o que eu tenho visto. Que é o que eu tenho visto, foi o que eu vi, né? Quando a moça estava dando a aula lá, ela falou que quando a gente começou como ser humano, como hominídeo, não existia essa distinção de mulher e homem. E aí a única diferença entre a mulher e o homem era que, caralho, aquela outra pessoa ali, ela gesta uma outra pessoa como eu. Então, existia uma... Tipo assim, colocava ela como, nossa, ela cria vida, nossa, vem de dentro dela. Então, começou aí uma das partes, né, da deusa que a gente conhece. E aí, a partir do momento em que as coisas começaram a mudar, a sociedade começou a mudar e a crescer, e a ter outras influências de outras coisas, de relações com o trabalho, e começou a ter uma diferença sexual e de trabalho entre homens e mulheres, e o homem começou a ver a mulher como que eu vou saber que aquela criança que está dentro do corpo daquela outra pessoa é minha? Começou a ter uma visão mais de propriedade sobre isso. Aí ele começou, porque antes a mulher, como ela era vista como uma deusa, aí ela era colocada como uma divindade. E aí se a divindade da fertilidade e do que era mais amorzinho no coração, não sei o quê, tinha essa divindade, tinha divindade, por exemplo, do fogo. O fogo queimava, machucava. Então, eles tiveram que trazer um outro significado para isso. Então, eles foram separando isso e foram
meio que engolindo uma divindade pela outra, um tipo de divindade por outro tipo de divindade. Entendeu? Eu expliquei muito porcamente. Não, eu acho que eu entendi sim, faz sentido. Me lembrou algumas coisas que eu tinha estudado uns anos atrás também. Acho que é isso mesmo. A gente tem até uma. Não dá para colocar aqui, mas deixa eu falar. Mas tem uma imagem muito famosa de uma das deusas que eram cultuadas antigamente. E aí vem toda essa discussão mesmo, faz todo sentido. Sim. E aí eu acho que uma coisa acaba engolindo a outra, e aí ao mesmo tempo que você vê a mulher que dá a vida, aí você começa a separar as coisas, né? A mulher não pode trabalhar, não sei o quê. E aí começam a acontecer as separações dos corpos. E aí a mulher, ela fica mais voltada para, tipo assim, conhecimento de coisas que, sei lá, ervas, e por causa da gestação não podia fazer muitos trabalhos que eram muito pesados e tal. E aí, se uma mulher que sabe qual é o tipo de planta que pode te fazer curar, por que ela não sabe qual que é a planta que vai te fazer morrer também? E aí a gente tem outra, né? Total. É isso, tem toda uma outra parte. É meio foda, né? Se ele passar assim, é um negócio muito importante, muito decisivo para como funciona a Wicca e como. Ele nem fala direito do Sanders. Eu não sei se ele vai falar no próximo capítulo, né? Provavelmente, mas enfim. Está acabando o sofrimento, gente. Falta só 2. Finalmente partir para o próximo. Ele vai falar no próximo capítulo, acabei de ver aqui. Inclusive, já começa aqui com a Doreen Valiente, que é a moça que falou lá os negócios da Aradia. A avó da bruxaria moderna. Gente, será que os 2 últimos não vão ser tão ruins assim? Eu espero que não. Sempre tem aquela ponta de esperança, né? Eu tô lendo assim muito aqui por cima. Eu espero que tenha sido o outro cara a ter feito. São 2, né? Eu espero que tenha sido o outro cara. Que daí talvez eu goste. Se eu gostar desse capítulo é porque não foi ele. Eu acho que aqueles 2 capítulos que a gente leu antes da gente fazer esse de hoje foi o outro que escreveu, porque estava muito melhor, parecia outro livro. Lembra que a gente falou? A gente ficava, gente, até que ele melhorou, nossa, deu uma melhorada aqui, aí voltou a bosta tudo de novo. O 8 e o 9. Eu espero que o 10 e o 11 sejam melhores. Assim, eu tô torcendo, porque ele vai tocar em uns assuntos assim. Que você olha e já fica assim, ai meu Deus, que sofrimento. Meu, vai ser muito bizarro, porque se ele conseguir cagar em cultura pop de bruxa, velho. Na moral, se ele conseguir cagar nisso, é porque ele é um campeão, porque puta que pariu. É um assunto ridículo. Ele fala até de Buffy. Acabei de ler o nome dela aqui, Buffy, a caça do vampiro. Não é possível que ele vai dar ruim. Mas tem bruxa na Buffy? Eu não sei, eu nunca assisti Buffy. Acho que tem. Eu sei que tem vampiro, mas eu não sei se tem bruxa. Eu nunca assisti também. Mas ele também fala de uma outra série aqui. Que fala de jovens bruxas. Tem 2 fotos de jovens bruxas aqui. Essa aqui do lado é a Charmed. Vocês já assistiram Charmed? Não, Charmed não. Globoplay. Eu tava assistindo, mas enfim, é isso. A gente terminou. Terminamos os encontros de hoje. Sofrimento, muita puteza. Quem terminar esse livro consegue fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Toda vez que você todo mundo que leva esse livro, toda vez que você ficar assim, eu não consigo terminar tal coisa, consegue. Você leu esse livro aqui, você consegue fazer qualquer coisa na sua vida. Acredite nos seus sonhos, no seu potencial. Tá? Exatamente isso. Ai, queria tanto que ele falasse da revistinha Witch. Mano. Bruxaria brasileira, louco. Witch. Ele vai ter várias bruxinhas aí. Foi incrível.